Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Jordana. Na aula de hoje veremos o assunto sobre polinômios interpoladores de Newton e de Gregory Newton. Na última aula vimos o conceito de interpolação, a diferença entre interpolação e ajustamento, como encontrar o polinômio interpolador através da resolução de um sistema de equações lineares e vimos o polinômio interpolador de Lagrange. A partir dessa expressão aqui do polinômio interpolador de Lagrange, precisamos encontrar os elementos aqui de Lagrange. Bom, mas o método de Lagrange para determinação do polinômio de interpolação de uma função f de x sobre um conjunto de pontos x0, x1, x2 até xn possui um inconveniente. Se desejarmos passar de um polinômio de grau p construído sobre p mais 1 pontos para um polinômio de grau p mais 1 construído sobre p mais 2 pontos, todo o trabalho tem que ser praticamente refeito. Seria interessante se houvesse a possibilidade de, conhecido o polinômio de grau p, passasse para o de grau p mais 1, apenas acrescentando-se mais um termo ao de grau p. E hoje veremos o assunto diferenças divididas, diferenças simples, polinômio interpolador de Newton e o polinômio interpolador de Gregory Newton. Polinômio interpolador de Newton. Dado um tabelamento, para cada x eu tenho um correspondente f de x, de x0 até xn. Definimos o polinômio interpolador de Newton por essa expressão aqui, onde tem um polinômio igual a f de x0, que é igual aqui o correspondente aqui na tabela, que é igual ao produto entre x menos x0 e f de x0, x1, mais x menos x0, produto com x menos x1, vezes f de x0, x1, x2 e assim por diante. Mas quem são esses outros elementos que a gente não conhece? F de x0, x1, f de x0, x1, x2 e assim por diante. Vamos aprender na aula de hoje. Diferenças. O operador diferença serve de base para a definição dos polinômios de Newton e Gregory Newton. Temos duas formas mais comuns para a diferença, diferenças divididas e as diferenças simples. Vamos trabalhar agora com diferenças divididas, que faz parte da definição 5.2 do livro. Dado uma função f, como do tabelamento aqui 5.1, definimos as diferenças divididas assim. A diferença dividida de ordem 0 para xi corresponde a f de xi. Por exemplo, a diferença dividida de ordem 0 de x0 é igual a f de x0, diretamente na tabela. Então, esses pontos aqui para a diferença dividida de ordem 0 são os próprios elementos aqui da nossa tabela. Já de ordem R, diferença dividida de ordem R relativa aos pontos xi mais 1 até xi mais r é igual ao quociente da diferença de quem? Da diferença dividida de r menos 1 relativa a esses pontos aqui, xi mais 1, xi mais 2 até xi mais r, menos a diferença dividida de ordem r menos 1 relativa a esses pontos aqui, xi mais 1 até xi mais r menos 1, dividido pela diferença de xi mais r e xi. Definição 5.3 agora, correspondendo à tabela de pontos equidistantes. Dado uma tabela, para cada x eu tenho um correspondente a f de x, para ir de 0 até n, disse que ela é de pontos equidistantes quando temos xi mais 1 menos xi é igual a h constante, para ir de 0 até n menos 1. Ou seja, para pontos equidistantes, temos então x1 menos x0 é igual a x2 menos x1 e assim por diante, que é igual a uma constante h. Importante essas definições que a gente estamos lendo agora, é importante porque para diferenças simples agora, eu preciso que a tabela seja de pontos equidistantes, tá? E faz parte da definição 5.4.
Dada uma função de acordo com esse tabelamento aqui, só que com pontos equidistantes, temos a diferença simples. Diferença simples de ordem zero de f de xi é igual a f de xi. Então, a diferença simples de ordem zero de f de x1, por exemplo, é igual a f de x1 da tabela. Tá? Então, a diferença simples de ordem zero corresponde aos elementos de f de x diretamente à tabela. Diferente de zero, temos que a diferença simples de ordem r de f de xi é igual a diferença simples de ordem r-1 de f de xi mais 1 menos a diferença simples de r-1 de f de xi. As diferenças divididas quanto às diferenças simples são definidas de forma recursiva. Vamos ver um exemplo de como encontrar essas diferenças. Diferenças divididas e diferenças simples que a gente acabou de aprender. Para diferença simples, a gente aprendeu que o tabelamento tem que ser de pontos equidistantes, então a distância aqui entre os pontos é de 0,5. Tá? É importante ser verificado antes de aplicar a fórmula de diferenças simples. Por exemplo, aqui tem uma diferença, já que é um tabelamento de ordem 3, tenho aqui x0, x1, x2, no caso, temos para n igual a 2, ordem 2. Tá? Então, vai ter a diferença, no caso, simples, até a ordem 2. Diferença simples de ordem 0 diretamente na tabela, como eu já falei. Tenho aqui a diferença, no caso, simples de ordem 1, vai depender das diferenças simples de ordem 0. Diferença simples de ordem 1 de f de x0 corresponde ao quê? Isso aqui é o próprio f de x1 menos o f de x0 da tabela. Tá? A gente pode visualizar aqui também, tá? Que é o próprio 1,253 da tabela menos 1,099. Resultado, a diferença aqui, 0,154. Próxima diferença simples de ordem 1 de f de x1 vai ser a diferença simples de ordem 0, que é o próprio f de x2, menos f de x1. Vai ser 1,386 menos 1,253. Resultado, 0,133. Agora, a diferença simples de ordem 2 de f de x0 vai depender das diferenças simples de ordem 1 calculadas anteriormente. Corresponde a 0,133 menos 0,154. Resultado, menos 0,021. Calculamos as diferenças simples para esse tabelamento aqui, equidistante. Agora, para encontrar as diferenças divididas, também de ordem 2, temos aqui a diferença dividida de ordem 1, relativa a esses pontos aqui, x0 e x1. É o quociente de quem? A diferença dividida de ordem 0 de x1 menos a diferença dividida de ordem 0 de x0. Aqui temos f de x1 da tabela menos f de x0, dividido por x1 menos x0. Tá? Então, vai ficar 1,253 menos 1,099 dividido por 3,5 menos 3. Resultado, 0,308. Próxima diferença dividida, relativa aos pontos x1 e x2, vai ser o f de x2 menos f de x1, tá aqui. 1,386 menos 1,253 dividido por 4 menos 3,5. Resultado, 0,266. Próxima diferença dividida, agora de ordem 2, relativa aos pontos x0, x1 e x2, é o quociente dos valores das diferenças divididas, calculadas anteriormente, ou seja, a diferença dividida de ordem 1 relativa aos pontos x1 e x2, menos a diferença dividida de ordem 1 de x0 e x1, dividido por x2 menos x0. Então, vai ficar 0,266 menos 0,308, dividido por 4 menos 3. Resultado, menos 0,042. Voltando ao polinômio interpolador de Newton, que usa as diferenças divididas, como a gente tinha notado anteriormente, esses elementos que a gente não conhecia, encontramos agora no exemplo anterior como encontrá-los. Vejamos o exemplo 5.4, para determinar a expressão do polinômio interpolador f, conhecido os valores tabelados a seguir, usando o método de Newton. E em seguida, o valor aproximado para f de 0,7. 0,7
está no intervalo entre -1 e 2, mas não consta na tabela. Bom, basta encontrar o polinômio interpolador e substituir para esse ponto 0,7, que você vai ter o valor aproximado de f de 0,7. Vamos lá, então. Os elementos que necessitamos calcular. Tá? Já que x0, f de x0 consta na tabela, vamos substituir aqui todos os elementos que temos, já conhecidos. Falta calcular quem? As diferenças divididas. No caso aqui, diferença dividida de ordem 1 de x0 aos pontos x0 e x1, e a diferença dividida de ordem 2 relativa aos pontos x0, x1 e x2. Vejamos. A diferença dividida de ordem 1 de x0 e x1 vai ficar f de x1 menos o f de x0, dividido por x1 menos x0. Resultado vai ser 1 menos 6 dividido por 0 menos 1. Resultado, menos 5. Agora, a diferença dividida de ordem 1 relativa aos pontos x1 e x2 vai ser o f de x2 da tabela menos o f de x1, dividido por x2 menos x1. Então, vai ser 3 menos 1 dividido por 2 menos 0. Resultado igual a 1. Próxima diferença dividida agora de ordem 2, relativa aos pontos x0, x1 e x2, vai ser a diferença dessas diferenças divididas calculadas anteriormente dividido por x2 menos x0. Vai ser o quê? 1 menos 5 dividido por 2 menos 1. Resultado, 2. Temos agora o polinômio interpolador de Newton, que usa diferenças divididas. Podemos substituir esses elementos. F de diferença dividida de ordem 1 relativa aos pontos x0 e x1 é igual a menos 5. E agora, a diferença dividida de ordem 2 relativa aos pontos x0, x1 e x2 é igual a 2. Substituindo, temos como polinômio interpolador de Newton, de ordem 2, como esperado, são 3 pontos, é igual a, então, P de x vai ser 2 vezes x ao quadrado menos 3x mais 1. Mas a pergunta, ele pediu para encontrar o f de 0,7, ou seja, eu quero para o ponto 0,7, quem é f de 0,7? Corresponde ao P, o polinômio interpolador, para esse ponto. Substituindo para x igual a 0,7, temos como resultado igual a menos 0,12. O f de 0,7. Valor aproximadamente menos 0,12. Deixamos como exercício de uma função f, observe-se a tabela a seguir, encontre o polinômio interpolador dela, relativo a esses pontos. Então, aplique encontrando pelo polinômio interpolador de Newton. Deixar como exercício que vocês aprenderam até o momento, dá para a gente resolver isso aqui, tá? Bom, propriedade das diferenças. A propriedade 1 diz o seguinte: em tabelas de pontos equidistantes, temos a seguinte relação entre as diferenças divididas e as diferenças simples. Ou seja, a diferença dividida de ordem n relativa aos pontos x0, x1 até xn corresponde a diferença simples de ordem n de f de x0 dividido por n fatorial vezes h elevado a n. Tá? Então, tem essa relação quando temos uma tabela de pontos equidistantes. A partir do polinômio interpolador de Newton, que a gente acabou de aprender, observe que tem esses elementos de diferenças divididas, a gente pode substituir ao correspondente à diferença simples dividido por n fatorial vezes h elevado a n. Ok? Vamos ter esses elementos aqui correspondentes entre diferença dividida e diferença simples, para cada um desses elementos aqui, ok? Temos aqui, então, o polinômio interpolador de Gregory Newton, que usa diferenças simples, ou seja, um tabelamento de pontos equidistantes. Tá? Pode aplicar diretamente e encontrar o polinômio interpolador de Gregory Newton. Aprendemos como encontrar os elementos de diferença simples, ok?
Uma outra forma de encontrar um polinômio interpolador de Gregory e Newton, a gente pode fazer uma transformação de variáveis. De que forma? Temos aqui, fazendo x menos x0 dividido por h. Observe que aqui temos um x menos x0 dividido por h. Podemos igualar a z. Então, esse termo aqui a gente pode ter como valor igual a z. Tá? Então, precisamos substituir esses elementos aqui, tá? Fazendo a transformação. Em vez de ter elementos com x, a gente vai ter elementos com z. É uma outra forma de você obter um polinômio interpolador de Gregory e Newton, fazendo uma breve transformação. Tá? Então, esse x menos x0 é igual ao quê? H vezes z. H vezes z, vou cortar o H com esse H, vai ficar apenas o z. Tá? Como o primeiro termo aqui. O segundo termo, na verdade. O primeiro é o f de x0, mais o segundo termo aqui vai ter um termo apenas z. Veja aqui que não tem mais o H no denominador, porque foi cortado, tá? Próximo elemento, observe, a gente tem x menos x0, que corresponde a H vezes z, produto com x menos x1, que a gente não conhece ainda. Vamos encontrá-lo. Bom, não temos o valor de x menos x1, mas a gente sabe que, já que é um atabelamento de pontos equidistantes, x1 menos x0 é igual a H. Isolando o valor de x1, temos que é igual a H mais x0. Ok, temos o valor de x1, vamos substituir aqui. X menos x1 é igual a x menos quem? Substituindo menos h menos x0. Quem é x menos x0? A gente sabe que x menos x0 é quem? H vezes z. Vamos substituir então. X menos x0 é igual a h vezes z. Menos esse h aqui. Temos que o h isolado, produto com z menos 1. Temos dois termos. X menos x0 vai ser substituído por h vezes z, produto com h que multiplica z menos 1. Vamos ter h ao quadrado, que vai cortar com esse h ao quadrado aqui do denominador. Logo, esse termo aqui vai ser o z que multiplica z menos 1. Olha aqui. Não temos mais o h aqui no denominador. E assim, podemos fazer a transformação para os próximos elementos que segue, tá? Fazendo essa transformação como a gente fez aqui. E a gente vai obter algo parecido com isso aqui. Então, aqui seria o quê? É o polinômio também interpolador de Gregory Newton, em termos de z, com transformações aqui de variáveis, tá? Dependendo do problema, fica mais simples de resolver pelo polinômio interpolador de Gregory Newton com essa transformação. Vejamos este exemplo, 5.5, aplicado a este polinômio de Gregory Newton em termos de z. Determine, usando o método de Gregory Newton, o valor aproximado de f de 0,7, conhecendo os valores tabelados. Observe que é uma tabela de pontos equidistantes, isso é importante. Senão não dá para aplicar o método de Gregory Newton, ok? Porque usa diferença simples. Tabelamento de ordem 3, o n, a ordem 2, ok? N igual a 2. Então, o polinômio para n igual a 2 está aqui. f de 0 mais o z, aquela expressão só para n igual a 2. Mas quem é z? A gente aprendeu que z é igual a x menos x0 dividido por h. x0 está na tabela, que é igual a menos 1. E o h é a distância entre os dois pontos, que é igual a quem? 1. 1 menos 0, que é igual a 0 menos menos 1, é igual a 1. Mas como ele solicita o valor aproximado de f de 0,7, é para o x igual a 0,7. Então, o x é 0,7. Menos 1, vai ficar 0,7 mais 1, dividido por 1. Resultado, z igual a 1,7. Substituindo o valor de z no polinômio aqui, vamos ter o seguinte. E substituindo os valores de f de x0, aqui, que é 6 na tabela, tá? Mais 1,7 aqui é o z, eu tenho aqui as diferenças simples, tanto de ordem 1 e de ordem 2, para serem calculadas. E a gente já aprendeu. Diferença simples de ordem 1 de f de x0. Diferença simples de ordem 1 de f de x0 vai ser o f de x1 da tabela menos f de x0. 1, menos 6, menos 5.
Outra diferença simples de ordem 1 de f de x1 é a diferença simples de ordem 0, que é, no caso, f de x2, menos f de x1 da tabela 0 menos 1, é igual a menos 1. Precisamos desses valores anteriores para calcular a diferença simples de ordem 2 de f de x0, que corresponde à diferença simples de ordem 1 de f de x1, menos a diferença simples de ordem 1 de f de x0, que é menos 1 menos menos 5, igual a 4. Vamos substituir no polinômio para o x igual a 0,7, já foi substituído. Resultado, vamos ter para f de 0,7, que corresponde ao p de 0,7 aproximadamente, que é igual a menos 0,12, que é o resultado. Exemplo 5.5. Mas e se ele solicitasse qual é o polinômio interpolador? Não foi calculado, a gente substituiu diretamente o valor de x, lembra? O 0,7. Mas quem é esse polinômio interpolador? Observe, encontrando a partir do polinômio interpolador de Gregory Newton, na forma original, em termos de x, sem substituir, sem fazer a transformação para encontrar o valor de z, mas na forma original vamos ter o polinômio em termos de x. Temos o f de x0, o x0 e os termos aqui de diferença simples, que a gente já calculou anteriormente. A diferença simples de ordem 1 de f de x0 é menos 5 e o de ordem 2 de f de x0 é igual a 4. Substituindo os termos, vamos ter o polinômio interpolador de Gregory Newton de ordem 2 igual a 2 vezes x ao quadrado menos 3 vezes x mais 1. E substituindo o 0,7, vamos ter o menos 0,12 da resposta. Tá? Então, aqui só foi para encontrar o polinômio interpolador de Gregory Newton. Como exercício, encontrar o polinômio interpolador, né, de Gregory Newton. Temos aqui um tabelamento de pontos equidistantes. Ele pede, né, então, de uma função f, obteve a tabela a seguir. Determine o polinômio interpolador de f usando a forma de Gregory Newton. Obrigada pela atenção, bons estudos.